Bom, então vamos lá, novamente bom dia para quem chegou agora. Vamos lá, continuando então os nossos estudos das leis divinas, módulo 14, Lei da Igualdade. Então hoje nós vamos falar da igualdade natural e desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, igualdade de direitos do homem e da mulher e desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da pobreza. Então, vamos fazer a definição, como sempre, da lei da igualdade. Então, o que nos diz o dicionário, né? Qualidade do que é igual, do que não tem diferença. Todos os seres têm as mesmas oportunidades para seu desenvolvimento. Então, nós sabemos que isso é mais na teoria do que na prática, né? Mas vamos ver se a gente consegue, com a nossa evolução diária, chegarmos a tal ponto, né? Então diz o seguinte: Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, pois todos estão submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, passam pelas mesmas tribulações que caracterizam a condição humana, e todos têm em comum um mesmo princípio e a mesma destinação. Esta é a essência da igualdade natural que caracteriza o ser humano. Então, aqui a gente está vendo que a lei da igualdade é uma das leis naturais, né, faz parte delas, e aqui nós estamos vendo que a característica do ser humano, enquanto nós, terráqueos, né, digamos que temos todos o mesmo princípio, a mesma destinação. Começamos todos como espíritos simples e ignorantes e vamos traçando cada um a nossa maneira, o nosso destino, que é a felicidade relativa, que é a perfeição relativa. Então, tudo isso, assim, resumindo aqui, que nós, enfim, somos todos iguais, não importa a cor, raça, credo, religião, enfim, nada disso, né? Propriedades da lei da igualdade. Então, como eu estava falando, todos os seres são criados iguais, a lei deveria valer igualmente para todos, e todos os seres tendem para o mesmo fim, que foi o que nós comentamos assim, né? Então, vamos destrinchar isso. Todos os homens são iguais perante Deus, todos estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus criou todos os seres iguais, mas cada um viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes confere aptidões diversas. Como os mundos são solidários, a mistura de aptidões é necessária para a evolução da humanidade. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Aqui essas frases estão numeradas porque nós vamos falar uma por uma agora e vamos explicar uma por uma. Então, o que está escrito aqui, né? Deus criou todos os espíritos iguais, ou seja, simples e ignorantes, com as mesmas oportunidades de crescimento. Então, aqui já demonstra que Deus, ele continua sempre criando. Então, assim, todos que estão sendo criados e que foram criados, todos têm o mesmo ponto de partida. Não há privilégio na criação de Deus, tá? A segunda frase que nós lemos: mas cada um viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições, ou seja, cada um com a sua individualidade, com sua trajetória única, que pode ser mais ou menos comprida, dependendo somente dele. E aqui esse comprida é de comprida mesmo, não é só de cumprida, né? Então, assim, é mais longa, é mais tortuosa ou é mais reta, dependendo do seu livre-arbítrio, né? Por isso que a gente fala que cada um viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. Tá aí, então, as nossas diferenças, coisas que nós, inclusive, já estudamos nas aulas passadas. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhe dá aptidões diversas. Aqui seria o que lhe dão, né? Bom, as diferenças que os homens apresentam entre si
quer inteligência, quer desenvolvimento moral, não derivam da sua natureza íntima, resultam do desempenho de suas potencialidades, aptidões e virtudes, ou seja, no bom ou no mau uso do livre-arbítrio. Olha, aqui é importante destacar aqui, elas não derivam da natureza íntima, que é justamente aqui o primeiro. Todos fomos criados do mesmo jeito. E aí, de acordo com a nossa experiência, com a nossa vontade, com o nosso modo de agir, é que nós vamos tropeçando ou não no meio do caminho, né? Como os mundos são solidários, a mistura de aptidões é necessária para a evolução da humanidade. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Essa frase aqui nós já tivemos em outra aula, que provavelmente foi na aula da lei da sociedade, que é justamente essa mistura de aptidões. Então, explicando, os habitantes dos mundos superiores reencarnam em mundos mais atrasados, como espíritos missionários, para aprimorar o progresso intelectual e moral através de seus exemplos. Partindo da premissa de que os espíritos não mais regridem no seu progresso, tem-se que, ao passar de um mundo superior para um inferior, conservarão integralmente as faculdades e aptidões adquiridas. Consequentemente, tal fato acentua ainda mais as desigualdades de aptidões que existem entre os homens. Aqui eu acho que vale a pena a gente falar sobre dois aspectos. Primeiro, tenho certeza que muitos de nós nessa frase aqui lembrou dos exilados de Capela, que é justamente quando é um mundo que já estava passando para a regeneração e aqueles espíritos que estavam ali recalcitrantes acabaram sendo exilados de lá e vieram para cá, por exemplo. Então, isso seria uma situação. A outra situação seria, por exemplo, de espíritos missionários mesmo, porque os espíritos dos exilados de Capela, eles não estavam conseguindo manter o padrão, né, que eles deveriam para continuar ficando em Capela. Então, para eles, foi uma prova ter que vir para mundos inferiores. Só que por eles terem sempre o seu progresso realizado, já porque já estavam num mundo um pouco mais superior do que o nosso, e como a gente não regride, o espírito não volta atrás em tudo que ele adquiriu, eles vieram trazer para nós, no caso, os seus conhecimentos, que é justamente o que está escrito lá no livro que nós estávamos falando, não é nesse livro, é no A Caminho da Evolução, que fala muito bem sobre todos os povos que vieram para cá, que foram lá os exilados de Capela. Então, eram povos muito superiores, só que vieram para cá em provas, ou de repente até em expiação, para poder ajudar o nosso planeta aqui. Então, para eles foi assim, difícil ter que fazer uma coisa que eles já sabiam, só que eles não aproveitaram lá no mundo deles, então foi o modo deles ajudarem a nós e acabarem passando por essa prova. Então, aqui, ó, Deus não criou, portanto, espíritos com faculdades desiguais. Desculpa, mas permitiu que espíritos com os mais diversos graus de desenvolvimento estivessem em contato entre si para auxiliar a evolução dos mais atrasados e, em necessitando um dos outros, cumprissem a lei do amor, que de fato é o que nós gostaríamos que houvesse, né? De fato, explica porque o misto de aptidões é necessário, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, respeitando-se, evidentemente, os limites das forças físicas e intelectuais. Nesse contexto, o que um não tem condições de fazer, o outro fará. E assim que cada um, é o que está escrito lá em cima, né? Um papel útil dentro da criação. Então, por isso que nós não somos todos iguais. Fomos criados todos iguais, mas com a bênção que nós temos do livre-arbítrio, nós nos tornamos diferentes, né? E aí essas diferenças é que acabam criando a sociedade, criando esse misto, né? Que nós somos de pessoas, cada um com um tipo de pensamento, cada um com uma função, um trabalho, uma aptidão, enfim.
né? Graças a Deus. Vocês já imaginaram se fôssemos todos iguais? Ia ser uma coisa muito chata, né? Agora vamos falar o pertinente, né, a lei da igualdade, vamos falar das desigualdades. Olha só o tamanho da chave aqui, né? Como é grande. Então a gente vê que o que temos de desigualdades são muitas. Então vamos começar pelas desigualdades humanas. Então, sociais, das riquezas e dos sexos. Então nós vamos falar cada uma agora separadamente. Então, as desigualdades humanas. A reencarnação cria oportunidades diferentes para os seres que são livres para as aproveitar. Cada um usa seu livre-arbítrio para seu desenvolvimento e evolução. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema agora. As desigualdades naturais das aptidões humanas são os degraus das múltiplas experiências que nos conduzirão aos mundos superiores e que nos propiciarão implantar o reino de Deus na Terra. Essas diferenças constituem os agentes do progresso e preenchem uma necessidade benéfica na economia da evolução, favorecendo-a, por mais que existam pessoas que as detestem. Tais diferenças, todavia, subsistirão enquanto tenham razão de ser, e enquanto subsistirem, satisfarão a uma necessidade da própria natureza, favorecendo o progresso humano. Então, olha que interessante, aqui a gente vê que essas diferenças todas que nós encontramos hoje faz parte da Terra, né? Foi o que está falando aqui, elas vão subsistir enquanto tenham razão de ser, enquanto nós necessitarmos dessas diferenças, porque a partir do momento que nós estivermos ascendendo a mundos superiores, nós começaremos a ter os mesmos ideais, os mesmos ideais. Então, como eu comentei assim, que chato que ia ser todo mundo ser igual. Eu falo isso e tenho certeza que não estou falando bobagem, porque enquanto nós somos agora, do jeito que nós estamos, a partir do momento que nós estivermos evoluindo, nós vamos ter na nossa consciência outro tipo de pensamento, que foi o que eu comentei num slide anterior. Nós vamos começar a valer a lei do amor. E aí nós não teremos mais essas necessidades que a sociedade hoje nos exige, que são justamente essas diferenças de aptidões, essas diferenças que nós encontramos uns nos outros. Nós estaremos evoluindo e, obviamente, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa consciência vai ser outro. E aí nós vamos, então, como eu comentei, nos valer da lei do amor, ok? Bom, então, e tudo isso é necessário para quê? Para favorecer o progresso humano, como eu comentei, que é uma das leis que nós já estudamos. Então, por isso que nós vemos que a gente tem as pessoas que trabalham com a saúde, as pessoas que constroem as nossas casas, que muitas vezes nós nem damos o valor, né, para o que ele é, um pedreiro. Caramba, se não fosse o pedreiro, eu não estava morando aqui hoje, né? A gente tem que valorizar um pouco mais. Com relação, né, às ciências avançadas, né, o homem chegando em outros planetas, e aqui eu pus esse slide aqui para valorizar, na realidade, duas aptidões, a do artista, né, como no caso do comediante, e a do professor, né, que tem lá o salário pequenininho. Então, a gente vê como essas diferenças existem ainda, são muito marcantes na nossa sociedade ainda, e ao que a gente está falando, são essas desigualdades humanas que em parte são naturais, porém, já em muitas coisas poderiam estar minimizadas, né? Como aqui eu estou falando até do salário do professor, uma coisa entre milhões que nós vemos aqui, né? Todo dia nós vemos isso na televisão. Essas tendências, aptidões, percepções, são lembranças evocadas inconscientemente que renascem em formas de impressões atraentes, dominantes, assim como limitações, repulsas, frustrações, agressividade e psicoses que podem vir à tona para que o espírito possa crescer de alguma forma, podem permanecer adormecidas.
Assim percebemos que perante Deus existe uma igualdade absoluta de direitos do homem, que concede a todos uma oportunidade igual na conquista da sabedoria e do amor através da vida, pelo cumprimento do trabalho e do esforço individual. Então, essa primeira frase aqui, o que ela está comentando? Nós, né, que temos várias aptidões aqui diferentes, né, aqui pessoas que são da área da saúde, pessoas que são da área do comércio, enfim, advogados, enfim, várias, né, engenheiros, enfim, tem de tudo na nossa sociedade, e aqui entre nós mesmos, se a gente for ver, deve ter uma porção de aptidões, né? E aí o que acontece? São lembranças evocadas no inconsciente. Então, nós, a cada reencarnação que nós temos, a gente vem trazendo essas tendências, e aí elas podem ou não ser afloradas naquela encarnação, né? Então, eu dou sempre o exemplo, que nós já conversamos algumas vezes aqui, daquelas crianças, por exemplo, que ontem mesmo eu vi no Face, aquele menininho japonês que toca piano, né? Da onde ele trouxe aquilo? Com certeza foi uma aptidão que ele teve adquirida numa outra encarnação, uma outra qualquer encarnação, não precisa ser imediatamente a anterior, porque uma vez que ele adquiriu, faz parte dele, da sua individualidade, e aí o que acontece? De repente, nessa ele aflorou, e quem sabe ele vai ser aí um grande concertista nessa encarnação. A gente também tem, por exemplo, quando desde pequeno a pessoa já sabe o que vai ser. Quantas vezes a gente vê assim, meu filho desde pequeno fala que quer ser médico, quer ser bombeiro, quer não sei o quê, e de fato acaba sendo indo, né, para essa opção de trabalho, porque é aquilo que inconscientemente vem à tona para que ele possa desenvolver em tal encarnação. Então nós vemos que as encarnações nos dão a oportunidade de estarmos em diversas frentes, né? Cada hora eu posso estar numa situação. Hoje eu posso ser médico, amanhã engenheiro, a outra lixeiro, na outra pedreiro, na outra engenheiro, e assim nós vamos indo, a cada uma tendo um tipo de aptidão, de tendência, de percepção que seja necessário para aquela encarnação a qual eu reencarnei naquela época, tá? Então é isso, tá bom? E aí o que fala aqui, ó? Pelo cumprimento do trabalho e do esforço individual. Então, assim, cada um que... Porque aí tem pessoas que podem falar assim, mas eu não tenho aptidão nenhuma, eu não faço nada, eu não sirvo para nada, eu não sei o que nada. Não tem isso, né? Todos nós... E aqui eu lembrei agora da parábola dos talentos, que eu acho que nós já conversamos, e em alguma quinta-feira a gente pode esmiuçar mais essa parábola. O que diz a parábola dos talentos? Deus deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O de 5 talentos, por que ele recebeu 5? Porque Deus, no caso o Senhor, né, tinha certeza que aquele servo tinha condições de multiplicar aqueles 5 talentos. Ele tinha capacidade para aquilo. O de 2, se recebesse 5, talvez não tivesse a capacidade de multiplicar. Então, ele só recebeu 2. E o que tinha 1, tinha condição de multiplicar aquele 1. Só que ele ficou com medo. E o que ele fez? Enterrou o talento dele na terra. E aí é isso que eu tô. É por isso que eu lembrei da situação agora que eu estava comentando. A gente fala, eu não sirvo para nada, eu não tenho aptidão para nada, eu não sei fazer nada. Não. Fazendo uma comparação bem, assim, grosso modo, esse daí então recebeu um talento, ele que multiplique aquele talento dele, que pode ser um trabalho voluntário, pode ser dar os seus ouvidos para escutar alguém, pode ser fazer um tricô, um casaquinho, sei lá, alguma coisa, não importa, não importa, o que importa é que o talento que foi dado para você, você tem que multiplicar, que é justamente para você evoluir próprio, né, sua evolução própria e os que estão em torno de você também, tá bom? Bom, esses ensinamentos revelam que a concepção igualitária absoluta
é um erro grave dos sociólogos e em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. A harmonia do mundo não virá por decretos nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Isso está no livro Consolador de Emmanuel, como o slide anterior também. Isso daqui nós vamos esmiuçar um pouco mais para frente, mas agora eu vou só falar o seguinte. O que está falando aqui? Que por termos aptidões diferentes, eu vou voltar ao slide aqui, tendências diferentes, percepções, tudo isso, e dizendo que perante Deus existe uma igualdade absoluta de direitos do homem, então o que acontece? Tudo isso que nós trazemos, que compõe a nossa sociedade, essa diversidade, faz com que cada um procure o seu quadrado, né, vamos brincar assim, e cada um faça do seu talento o que melhor lhe aprouver, desde que multiplique esse talento no bem, faça uma coisa com consciência, uma coisa correta, né? Porque também eu posso receber, entre aspas, um talento e multiplicar por mal, para o mal, né? Aí não está valendo, né? Aí o que não tem razão de ser. Porém, Deus permite isso porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí é o que nós vamos falar dessa imposição que às vezes alguns governos têm de manter todo mundo igual, no mesmo patamar, como nós vemos na ditadura, no comunismo, por exemplo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, e eu vou ler até um trecho do livro dos Espíritos depois que fala sobre isso. Bom, portanto, o homem, à medida que progride, torna-se, segundo os desígnios de Deus, colaborador na obra da criação. É o que a gente sempre fala, nós somos co-criadores com Deus, justamente mesmo na Terra, sendo um planeta de provas e expiações, com a moral ainda muito baixa que nós temos, com a intelectualidade mais avançada que nós temos, isso tudo faz parte da nossa evolução. Não adianta a gente falar, nossa, que coisa horrível, porque nós estamos aqui nesse planeta que não vale nada, de forma alguma, tudo faz parte da evolução. Todos os espíritos têm que passar por tudo que nós estamos atravessando. E nós, à medida que nós vamos estudando, que vamos nos melhorando, nós vamos evoluindo. Então, por isso que fazemos parte da colaboração na obra do Criador, e cada um com a sua tendência, com a sua aptidão. Bom? Então, vamos lá. Então, falamos das desigualdades humanas. Agora vamos falar das desigualdades sociais, que, de fato, isso pega bastante na nossa sociedade. Então, o que fala ali? As desigualdades sociais são obras do homem. Desaparecerão quando o orgulho e o egoísmo deixarem de prevalecer. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu acabei de falar. Eu comentei há pouco que os homens têm, perante Deus, têm todos os mesmos direitos, né? Então, assim, porém, essas desigualdades sociais que nós vemos, então, não é obra de Deus. Ele permite que isso aconteça, porque tudo é permitido por Deus, né? Para que nós possamos justamente mudar esse quadro e diminuir essas desigualdades que existem. Então eu vou passar para vocês agora algumas coisas que existem no nosso planeta, no nosso país, sobre desigualdades sociais, e vamos conversar um pouquinho a respeito. Então, aqui eu vou falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, não sei se vocês já ouviram falar, que é o IDH. Então, o que é isso? É uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, expectativa de vida, natalidade e outros fatores para os diversos países do mundo. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população, especialmente o bem-estar infantil. É usado para distinguir se o país é desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido, e para medir igualmente o impacto de políticas econômicas na qualidade de vida.
Então, tudo que eu tirei daqui, eu tirei a maioria da Wikipédia, e nós vamos ver alguns dados agora. Então, como o nosso planeta é em relação às desigualdades sociais. Então, aqui são os índices de desigualdade. Esses aqui são dados referentes aqui, ó, dados referentes a 2018, foram publicados em 2019. Então, nós temos aqui, ó, alguns países, né, algumas regiões que têm um índice muito alto. Nós estamos aqui, ó, como alto, por incrível que pareça, nós estamos como alto. Temos aqui embaixo, olha, aqui embaixo, aqui na região da África, muito baixo, né? Em alguns aqui como médios também. Então, nós vemos que isso aqui, essa desigualdade social, ela obviamente existe, isso é fato, né? E uma coisa curiosa que eu fui rever essa aula ontem, e aí eu já tive que mudar uma porção de slides, porque a aula que eu tinha era do ano passado, e os dados estavam um pouco diferentes do ano passado para esse, né? O que tinha. Então, eu acabei atualizando aqui para a gente ficar com uma coisa mais real do que existe isso hoje, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento humano muito alto. Vemos ali, olha, que a Noruega, a Suíça, são países que todo mundo queria viver, né? Porque estão quase ali no nível máximo, né? E aqui eu pus o desenvolvimento alto, eu pus aqui o Brasil, olha, que está na 79ª no ranking, né, dos países de aqui ele está mais ou menos na metade, acho que deve ter uns 160 países mais ou menos, tá? E aqui, por exemplo, vimos aqui em São Paulo, não, aqui os 100 municípios maiores. Então, temos aqui São Caetano, que é o melhor município para se viver no país, isso dados de 2010, tá? Isso aqui eu não consegui atualizar. Depois, Águas de São Pedro, Florianópolis, tal. Eu sei que São Paulo está em 28º índice, no ranking aqui está em 28º. Então, a gente vê que existe muita diferença entre os municípios também, obviamente. E aqui, por curiosidade, eu pus um município de Roraima, que é o Iramutã, no nordeste de Roraima. É uma cidade com pouco mais de 9.000 habitantes, sendo a cidade com maior grau de exclusão social do país, porém tradicionalmente rica em ouro e diamante, apresentando também um grande potencial para a pecuária. Porém, é a beleza natural de que dispõe um município que pode vir a transformá-lo num futuro polo turístico, representando então sua principal vocação econômica. Proporcionalmente, o Iramutã ostenta a maior taxa de indígenas em uma cidade do Brasil. 88% da sua população é composta por índios. Porém, vejam só, é uma cidade que tem tudo para dar certo, né? Mas, de acordo com o Atlas de Exclusão Social, ele concentra as piores condições nas áreas de emprego, pobreza, desigualdade social, alfabetização, escolaridade, juventude e violência. Estatísticas do IBGE revelam que é a cidade que teve a maior queda do IDH entre 1991 e 2000. Ela foi de 0,556 para 0,54, uma queda de 4%. E teve também a maior queda de renda, de 0,5 para 0,4, queda de 23%. E atualmente ele é um dos últimos municípios na colocação das cidades brasileiras, se não for o último. Eu confesso que eu não sei, nós estamos beirando aqui a 5.500, se não me engano, municípios do Brasil. Então vocês vejam que um município que rico em ouro, diamante, né, poderia se transformar num polo turístico, mas por várias circunstâncias que nós estamos falando aqui das desigualdades sociais, e vemos que a desigualdade social ela é gerada pelo homem. Então a gente se pergunta por que essa cidade tem esse nível de queda e desse ranking tão baixo, né? Podendo ser e ter tudo para ser uma cidade comum como qualquer outra do país, né? Tânia, Oi.
Dois exemplos claros disso são Venezuela, que é um grande produtor mundial de petróleo, e a África, que é um grande produtor de ouro, né? E passam por uma pobreza pior que a do Olha, Brasil. você vê, é uma coisa que é bem lembrada mesmo, Zé, porque, de fato, se você ficar vendo, né, a Venezuela, que comanda o petróleo do mundo, eu acredito, né, porque ela acho que é o maior produtor, né, acho que de petróleo do mundo, se eu não estiver errado, eu não sei se é lá nos Emirados Árabes que também que tem, e lá a gente vê já que é um pouco diferente a situação, né, embora lá tenha também os sheiks e aqueles caras lá que dominam tudo, né? Mas a gente vê que na Venezuela, de fato, dá dó de ver, né? Como a população, a miséria que a população chegou. Bom, vamos lá. Por que tanta injustiça e tanta miséria? Se Deus criou o mundo com abundância de recursos para atender plenamente todas as necessidades. Por que milhões de pais de família estão desempregados e desesperados na busca de trabalho, se uma das leis de Deus é a lei do trabalho? De quem é a culpa e qual a solução? Antes de responder isso daqui, nós vamos continuando e para frente nós vamos responder essas perguntas. Okay? Isso ficou assim para a gente se questionar. Se de fato nós acreditamos que Deus é Pai, que Deus é infinitamente bom e justo, que Deus é onisciente, ou seja, sabe de tudo, que Ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Por que acontece tudo isso que nós estamos vivendo? Ontem mesmo eu assisti, eu estava vendo a televisão e eu quase caí dura quando a repórter estava falando que no Brasil nós estamos, tem uma estatística, eu não peguei direito a fonte, mas que nós temos aí 50 milhões de pessoas que estão paradas, entre as que não têm emprego, as que estão paradas porque não podem trabalhar por conta da pandemia, as que estão até trabalhando, mas trabalhando porque estão com registro, né, em carteira, mas não estão produzindo porque não podem por conta da pandemia também. Então, vocês vejam que 50 milhões de brasileiros é quase um quarto da nossa população. É muita gente que está, de fato, numa situação difícil, atravessando uma situação difícil, e que vamos combinar, e não tem muita perspectiva de terminar isso a curto prazo, né? Então, uma coisa muito preocupante para todos nós, né? Enquanto sociedade. Então, vamos ver o que as doutrinas nos fala aqui. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina comunista e a igualdade de riqueza, que nós tínhamos falado um pouquinho atrás. Então, Marx, né, em seu materialismo histórico, prevê o surgimento do comunismo como a síntese perfeita da evolução materialista da sociedade, onde não haverá barreiras de classe, onde não haverá exploração do homem pelo homem, nem mesmo o poder estatal sobre o indivíduo, em que os recursos produtivos serão de posse comum, onde a escassez será superada e haverá uma abundância de riqueza material. Em termos de nosso estudo, pressupõe a igualdade da renda. Aqui, ó. Mas será possível essa igualdade absoluta? Ela já existiu? Ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Auxiliemo-nos, porém, da utilidade marginal da renda para aclarar nossas ideias. De acordo com essa teoria, a igualdade de utilidade marginal não implica rendas iguais. Importa apenas a maximização da utilidade social. Isso significa que cada um de nós, por sermos diferentes, precisamos de diferentes níveis de renda. Então, isso daqui é da doutrina que nós vimos, e eu vou ler para vocês agora a pergunta 811 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta exatamente isso que nós estamos falando aqui. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? E as respostas dos Espíritos. Não, ela não é possível.
a diversidade das faculdades e dos caracteres a ela se opõe, que é o que está escrito aqui. Uma subpergunta. Há, todavia, homens que acreditam estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? A resposta. Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a desigualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. E aí a outra pergunta. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia, se todos o entendêssemos bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, é o homem quem quer alterá-lo. Então, existe inclusive um estudo, que eu não lembro muito bem, mas uma vez um aluno, no ano retrasado, comentou comigo, que já fizeram esse estudo, que se toda a riqueza do mundo fosse dividida entre todos os habitantes do planeta, né, isso daí ia durar meses, porque, de fato, por conta de nós termos aptidões diferentes, isso ia se desequilibrar novamente, essa renda ia acabar, porque as pessoas não iam acabar gerando novos recursos, né? Então, por isso que a gente vê que essa doutrina comunista ela não tem uma razão fundamentada de ser. E eu ia comentar com vocês que essa semana eu assisti um documentário, e eu acho que era sobre Lenin, que foi um estadista, né, também, e que ele também pregava, né, o comunismo, e só que aí foram atrás que ele tinha um Rolls Royce, né, que era um carro que foi dado, nossa, maravilhoso, um carro, né, que ele andava por toda a cidade, conversando com a população desse carro, e aí sabe como é repórter, né? Foi atrás e viu que de fato ele foi comprado, esse carro, né? Então, assim, havia necessidade desse estadista andar com esse carro, ter comprado esse carro, e lugar onde ele morava. Então, assim, é a tal história, né? Para mim é bom, mas para você, dane-se, né? Então, assim, falo o que eu faço, como é que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, a gente vê que essas pessoas que pregam isso, de fato, elas não vivem isso, né? Então, daí vai uma grande diferença também. Bom, então vamos trazer isso aqui um pouco para nosso país. As rendas deveriam ser iguais somente se todos os homens fossem semelhantes, que é o que nós estamos falando aqui das aptidões. Mas como isso é impossível, precisamos encontrar um grau ótimo de desigualdade, pois à medida que nos afastamos deste ideal imaginário em outra direção, no sentido de maior desigualdade, perdemos a democracia, a fraternidade, o interesse e a responsabilidade de todos por todos, que é o que faz a organização tolerável. Isso daqui esse Sérgio Biagi é um expositor espírita. E aqui eu pus essa foto que ela é clássica aqui no nosso país, né? Para quem não conhece, essa aqui é a favela de Paraisópolis, que divide, né, com esse prédio luxuoso que é no Morumbi, né? Então outro dia até ouvi uma reportagem com um fotógrafo que tirou essa foto aqui, que ele nem imaginava a proporção que ia tomar essa foto, que é uma representação da desigualdade que nós vivemos, né? Aqui poucos com muito e aqui muitos com pouco, né? E o que essa frase aqui do Sérgio Biagi, ele fala que eu acho bastante interessante. Uma organização tolerável. Por que a gente diz isso? Porque a desigualdade social ainda ela existe no nosso planeta e, de fato, ainda ela deve existir por conta dessas aptidões que nós temos, né? Só que nem por isso
as pessoas precisam aumentar, que é o que está falando aqui, ó, no sentido de maior desigualdade. Então, assim, o homem, pela ganância que ele tem, ele acaba abrindo um abismo entre essas desigualdades sociais, que de fato elas existem mesmo, por conta de cada um e cada um. Só que a gente não pode, nós, por exemplo, que temos a oportunidade de termos um pouco mais, ou de podermos fazer alguma coisa pelo nosso próximo, nós não temos esse direito de aumentar essa desigualdade social. Pelo contrário, o nosso dever é de que ela seja minimizada, que as dores sejam minimizadas, né? Então, aqui, ó, uma visão ampla do amor induzirá o homem a repartir do seu excesso com aquele que tem menos, da abundância de um país para os que tiverem dificuldade de produzir. Ao Espiritismo cabe uma grande responsabilidade, ou seja, a de auxiliar o pensamento do homem, a fim de que se liberte das paixões materiais e o conduza à conquista dos bens espirituais, os únicos que poderá levar ao partir para a vida dos espíritos. Então, aqui foi mais ou menos o que eu comentei, né? Cabe a nós, de fato, de diminuir, de minimizar essas dificuldades que nós encontramos no meio do caminho. E nós, enquanto espíritas, sabemos da nossa responsabilidade enquanto espíritos imortais, aí então a nossa responsabilidade é um pouco mais aumentada, digamos assim, né? Então vamos responder as perguntas que a gente fez lá na frente, lá atrás. Então a desigualdade social, ela não é uma lei natural, ela é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade de mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue, mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, voltando a falar o que eu tenho, só para deixar claro, que apesar da desigualdade social não ser uma lei natural, ela faz parte do momento que nós vivemos enquanto sociedade. Então, por isso que está falando que é obra do homem. Tá? Então, por isso que, voltando aqui até o anterior, né, que quando nós tivermos uma visão ampla do amor, então aí essa desigualdade de fato vai diminuindo até quando nós estivermos em outros mundos, né, ou neste mundo aqui em estado mais evoluído, e aí nós pensaremos de uma forma diferente. E para finalizar essa parte, não poderíamos deixar de falar sobre a ou inclusão social, tão falada hoje e por vezes tão negligenciada, né? Porque virou moda, né? Ah, é exclusão social, é inclusão social. Vamos ver, né? Então, qual que é o conceito de exclusão social? Designa um processo de afastamento e privação de determinados indivíduos ou de grupos sociais em diversos âmbitos da estrutura da sociedade. Trata-se de uma condição inerente ao capitalismo contemporâneo, ou seja, esse problema social foi impulsionado pela estrutura desse sistema econômico e político. Assim, as pessoas que possuem essa condição social, que no caso estou falando aqui da exclusão, sofrem diversos preconceitos. Elas são marginalizadas pela sociedade e impedidas de exercer livremente seus direitos de cidadãos. Então, nós vemos que hoje na sociedade nós temos muitos grupos que são excluídos. Então, nós vamos começar, por exemplo, aqui, as pessoas que são sem teto, né? Eles estão à margem da sociedade. Nós já conversamos isso na lei da sociedade, que várias razões permeiam essa condição da pessoa estar sem teto. Nós não sabemos o que aconteceu numa reencarnação passada, nós não sabemos se é por escolha dele, nós sabemos que hoje isso é muito pertinente à sociedade que nós vivemos, como nós comentamos
como nós comentamos há pouco, por conta das desigualdades, por conta da falta de trabalho, por conta das políticas públicas. Então, assim, são uma série de circunstâncias que fazem com que essa pessoa, e milhões delas que existem no nosso país e pelo planeta fora, vivam à margem da sociedade. Aí, por exemplo, nós temos aqui as diferenças religiosas, que nós sabemos também que por muitas vezes são segregados, né? Nós vemos, por exemplo, os muçulmanos, que nós também já conversamos isso em aulas anteriores, ou a religião, né, dos muçulmanos. A religião em si, ela é ótima, né? Ela só traz o bem, só que por conta de pessoas que são fanáticas, isso acabou sendo deturpado. Então, quando você vê uma pessoa que fala que é muçulmano e tem barba, você sai correndo porque acha que o cara é um homem-bomba, né? Infelizmente, é esse preconceito que nós temos hoje na nossa sociedade. Aí nós temos aqui os dependentes químicos, por exemplo, na Cracolândia, né? que vivem ali um mundo à parte, que são completamente marginalizados. E os poderes públicos, as políticas públicas nunca, eu não sei se a palavra correta é conseguem, ou se elas não querem, ou se não tem força, aí de fato eu não vou entrar no mérito da questão, para que isso seja extinto no na nossa sociedade. E aí volto a falar, né? Aí assim entra muito política pública mesmo com relação à saúde, a emprego, né? Porque tudo isso vai acabando por levar a pessoa a ficar sem teto e de repente ir para uma dependência química também. E a gente volta a falar, a gente não sabe os motivos pelos quais essas pessoas estão aí. A mesma coisa que eu falo do sem-teto. Tem N situações pelas quais as pessoas estão aí. Qual que é a nossa obrigação enquanto cristãos, enquanto cidadãos? É tentar minimizar essas dores enquanto pudermos, né? Aqui, olha só que foto marcante, né? Porque se uma pessoa branca está correndo, é porque ele está atrasado. Se uma pessoa negra está correndo, é porque é um ladrão. Né? Infelizmente, assim, é muito forte isso. Eu me sinto até constrangida, para falar a verdade. Mas, infelizmente, na nossa sociedade é isso que tem. Haja visto, a gente toda hora está aparecendo aí na televisão os índices das pessoas, dos jovens negros que apanham da polícia, que são os marginalizados, que se estão andando na rua à noite, não importa se ele saiu do seu trabalho, não importa se ele está indo visitar um parente, não, ele já é esculachado pela polícia. Então, assim, é uma dificuldade muito grande que nós encontramos ainda hoje na nossa sociedade com relação ao racismo, né? Aqui, ó, com relação à sexualidade, né, que hoje está menor, mas ainda vemos aí quantas pessoas são mortas por conta das opções sexuais que elas têm. E a gente sabe que nós vamos falar semana que vem sobre famílias, os tipos de família que nós temos, e essas daqui estão incluídas com certeza, né? Ao dos indígenas, né, também como nós temos outro grupo marginalizado, dos deficientes, né, por exemplo, que nós vemos que eles não são respeitados. Vejam aqui, olha, essa menina com a bengala, onde que ela está batendo? No lixo, né? Então, assim, ela não é obrigada a saber que tem lixo ali. Quem é a obrigação? Quem pôs o lixo lá é que tem a obrigação de colocar na hora correta, de colocar no lugar certo, né? Então, nós vemos que isso infelizmente, é muito frequente. E vocês sabem que eu vivo isso na pele, né? Porque o Juliano é deficiente visual e ele encontra... Agora ele não tem saído, obviamente, mas quando ele andava muito pela rua, por graça de Deus, ele nunca sofreu nenhum acidente, mas virou, mexeu, ele encontra buraco na rua, lixo, portão aberto, né, de casa, que a bengala, depois que bate, você também já bateu na bengala, né? Então é bem complicado.
E aqui nós temos, por exemplo, as dificuldades, né, de ônibus para subir. Agora minimizou um pouco isso, mas ainda vemos essas dificuldades dessas mães com as crianças, né? E vemos aqui os ex-presidiários, né, que eles também acabam, apesar de a gente acreditar que eles eventualmente tenham se corrigido, já tenham pago o seu preço perante a sociedade, eles continuam marginalizados, né? Dificilmente um ex-presidiário vai conseguir um emprego, ainda mais na época que nós estamos vivendo com carteira assinada, né? Então fica bem difícil. Então aqui eu coloquei alguns grupos, né, de indivíduos que são segregados pela nossa sociedade e que, de fato, são irmãos como nós, né? Mas que nós, infelizmente, nem sempre olhamos isso como tal, né? Bom, alguém quer pôr alguma coisa? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas, elas permitem experiências diferentes, elas podem ser provas ou expiações, e elas podem provocar queixas contra a providência ou incitar os excessos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos falar agora das desigualdades das riquezas. Quem nunca ouviu falar nessa frase, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? É mais fácil ser rico ou pobre? Né? Então, o que a gente vê? Essa frase aqui é muito comum para quem herda empresas, né? Então, o pai trabalha pra caramba, né? Deixa um legado para o seu filho, que já começa a desvirtuar um pouco, e aí o neto, né, acaba por falir a empresa que o avô deixou, né, porque acaba tendo os abusos, porque não teve uma educação adequada, porque veio tudo muito fácil, e a gente sabe que tudo que vem fácil, vai fácil, né? Então, a gente se pergunta aí, é mais fácil ser rico ou pobre? Então, vamos ver o que a doutrina nos fala, né? Então, aqui, a desigualdade das riquezas nem sempre se origina das diferentes faculdades ou dos mais variados recursos de que alguns dispõem para adquirir mais bens do que outros. Muitas vezes, é também fruto de falcatruas, injustiças e outros meios ilícitos de que lançam mãos os que ainda se deixam levar pela cobiça e pela posse de bens materiais. Mas convém ressaltar que herdeiros de fortunas amealhadas desta forma não são responsáveis pelo mal que seus antepassados fizeram, principalmente se desconhecem tal fato. Aqui o que está falando, né? Se esse neto aqui, né, desconhece que o avô fez uma fortuna de forma ilícita, então esse neto, obviamente, se ele não souber que foi isso, ele não vai carregar essa responsabilidade com ele, né? Mas o que a gente vê aqui é que as pessoas que acabam tendo amealhando essas riquezas de forma ilícita ou injusta, elas estão amealhando muitas responsabilidades para elas e nós sabemos disso, né? Me vem um exemplo aqui na cabeça que infelizmente eu vou falar porque todo mundo sabe, não é que eu estou falando mal, eu estou constatando uma realidade. O estado do Rio de Janeiro. O que o governador do Rio, né, como ele chama, que está preso? Cabral. O Cabral, né? Ele era governador, né, do Rio. O que ele fez com o Rio de Janeiro, né? Ele mesmo acabou se declarando doente, né? Porque era uma ambição tão desmedida que ele acabou com o estado do Rio de Janeiro, pelo menos essa é a minha visão, né? Ele acabou com o estado do Rio de Janeiro e aí deu no que deu, com o que ficou o Rio de Janeiro, né? Então a gente vê que as pessoas, por ambição, por orgulho, por egoísmo, elas acabam abrindo esse abismo das desigualdades sociais que nós falamos há pouco, acabam gerando essas desigualdades de riquezas, não de uma forma normal, que aqui está escrito, ó, desigualdade nem sempre das diferentes faculdades,
Porque se uma pessoa tem chance de... Eu sempre dou o mesmo exemplo, vocês até me perdoem, mas se uma pessoa tem chance de trabalhar, construir uma riqueza, ter 10 casas, 10 carros, 10 iates, ótimo. Ela conseguiu contra o fruto do trabalho dela, honesto. Ela está gerando emprego para isso tudo que ela tem também. Agora, se ela conseguiu tudo isso às custas dos outros, aí já vai uma diferença assim enorme, vai de 8 a 80, né? Então, assim, essas diferenças de riquezas, elas vão existir ainda. Eu estou batendo na mesma tecla, mas é de fato o que nós estamos falando, né? Se uns têm condição de produzir mais, que produzam e ajudem os outros que não têm essas condições, ou por falta de intelectualidade, por falta de oportunidade, por falta de recursos materiais mesmo em si, né? Então é bem complicado. Então, por isso que a gente fala, é mais fácil ser rico ou ser pobre. E aí, deixa eu ver aqui o que slide vem para frente. Alguém quer pôr alguma coisa? Eu quero. Fala. Então, hoje, nesse momento, você está falando da pessoa que entrou, por exemplo, o Sérgio Cabral entrou para a vida pública e roubou, já estava ruim o negócio e ele acabou de afundar o Rio de Janeiro. Isso. Mas aí a gente vê, tipo, por exemplo, Paulo Maluf, que é um cara que já tinha tanto dinheiro, tinha tantas empresas, né? Um cara que não precisava fazer nada disso, e entrou para a vida pública e foi fazer pior ainda, né? A gente não sabe que o cara já tinha tanto dinheiro, não precisava de mais nada disso. Mas aí que você veja, o Zé, o que a gente está falando do livre-arbítrio. Quer dizer, então, assim, a gente não sabe se isso até, como até o próprio Cabral, eu não sei se de fato ou não, né, porque eu também não vi isso mais nada para frente, que ele se considerou um doente, porque acho que a hora que caiu a ficha dele, né, de ver tudo que ele tinha feito, acho que ele falou, nossa, mas por que eu fiz tudo isso? Eu não sei, né, na minha cabeça inocente acabo pensando tudo isso, né, ou se não, né, ele falou tudo isso... Viu, Tânia, eu acho que é tanto dinheiro que a pessoa ficou tão, assim, atordoada, né? Que uma hora que ele parou, que ele não tinha mais ao redor de todas aquelas pessoas que ele conseguiu parar para pensar, ele viu que aquilo era errado, né? Exatamente. Tudo aquilo ali não podia ajudar quantas pessoas. É o que você falou em umas aulas passadas, né? As pessoas, quando chega, assim, não tem nada, mas quando chega, em vez de ajudar as pessoas, é tão ganancioso, e parece que aquilo lá se fecha, né? A pessoa parece que está em outro lugar. E se me permitem, não era só ele, era a esposa dele também, que foi conivente e que era tão gananciosa como ele. Né? Sim. O governador também, o Itzel, está indo para o mesmo caminho. Então, mas vejam bem, olha, não vamos entrar aqui em política. Deixa eu só falar uma coisa, Tânia, para terminar. Engraçado que as pessoas veem o que aconteceu com o Cabral, foi preso por tudo que ele fez, e continua fazendo igual, gente, porque foi uma sequência, você vê? Então, quer dizer que a pessoa não aprende a lição, né? A pessoa está vendo que tem vários que estão sendo presos, mas continua com aquela ganância, com aquela coisa, como se fala, ele, dane-se ele, mas para mim não vai ser igual, não vai acontecer igual, não é? Então, sabe o que acontece, Sandra? Eu penso assim, é o que eu falei, não vamos gerar aqui um negócio de política, mas só voltando ao Zé lá que falou do Maluf, por exemplo, né? Que era uma pessoa, tudo bem, não vou pôr política no meio, só estou dizendo assim, ele enquanto pessoa que era rica, né? E ainda tinha essa ganância. Então, tudo entra o quê? No livre-arbítrio. Então, veja bem, todas essas pessoas, elas acabam achando que é muito fácil todo esse dinheiro que elas veem em volta, e elas acabam não vendo os seus valores interiores, né? Acabam achando que é tudo muito fácil. E aí o que acontece é que acabam se desviando dos valores morais, que é o que de fato a gente tem que levar em consideração, né? Deixa eu só colocar mais um ponto aqui, só uma coisa rápida. A gente falou do Maluf, mas por outro lado a gente teve uma pessoa que a princípio era uma pessoa de índole limpa, que era o Emílio de Moraes, que trabalhava que tinha uma empresa aqui, né, que a gente conhece, e que fazia plantão lá na Beneficência Portuguesa para ajudar tantas pessoas, né? Sim,
A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual, que é o que a gente tem falado até agora. A primeira questão que se apresenta é essa. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade de caracteres e das aptidões. Está lá no Livro dos Espíritos, na 814, que faz parte da lei que nós estamos estudando aqui, da lei da igualdade. Então, veja o que eu comentei com vocês, que está matematicamente demonstrado que, se houver essa divisão equalitária, ninguém vai sobreviver por muito tempo, porque não tem como, porque cada um tem uma diversidade de caracteres e aptidões. Vamos embora. A riqueza pode ser um fator para a redenção do espírito, quando dela sabe servir-se, empregando-a com critério e discernimento. Enquanto para uns a pobreza é a prova da paciência e da resignação, a riqueza para outros o exercício da caridade e da abnegação. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bem empregar as riquezas. Então, por exemplo, o que acontece aqui? Se a gente, é o que eu falo, a doutrina espírita jamais condenou quem é rico, né? Não tem isso, eu já falei várias vezes isso e hoje mesmo já comentei isso, desde que você sabe usar com critério e discernimento. Então, por exemplo, quando a gente falou lá no começo, é melhor ser pobre ou ser rico? Depende da situação que você está vivendo, né? Se você for rico e não souber usar sua riqueza, como nós acabamos de falar em algumas situações agora, você vai, se não for nessa encarnação, em algum momento você vai pagar por isso. Agora, se você é pobre e é resignado, tem paciência, é resignado com isso, então com certeza você está se elevando muito mais do que aquele que é rico e tem o orgulho e a vaidade e a ambição e tudo mais em cima dele, né? Então aqui eu pus 3 exemplos, justamente um que nós tínhamos falado agora, o Antônio Hermínio de Moraes. Aqui a gente pôs o Senna, que pelo menos eu só soube da fundação que ele tinha depois que ele tinha morrido, né? Porque ele tinha muito dinheiro e ele fazia o bem no anonimato, não é? É o que diz o nosso Livro dos Espíritos, fala assim: o que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita deu, né? Ou mesmo aqui o Bill Gates, mesma coisa, ele tem fundação, a Fundação Melinda Gates, que é o nome da esposa dele, que é em favor da ciência. Eles financiam muitos pesquisadores. Tem um cara que é milionário, vírgula, né? Trilhardário, e aí ele sabe, de fato, usar a riqueza dele com critério e discernimento, pelo menos até onde a gente conhece, né? Pode falar, Mazé. Então, uma coisa que eu não consigo entender muito, eu sempre tento entender, você sabe que a Forbes soltou uma pesquisa agora, essa semana, que cinco dos homens mais ricos do mundo são esses? Ficaram, depois da pandemia, eles estão mais ricos. Em mais ou menos 50% da fortuna deles foi ampliada. Aí, a minha dúvida é a seguinte: certamente nós estamos vivendo um pós-guerra, porque a pandemia foi uma guerra, sim, economicamente falando, e está sendo. Agora, que essas pessoas tenham enriquecido por conta do mérito delas, porque elas tiveram dinheiro para comprar essas coisas das pessoas que precisaram vender porque não tinham dinheiro para sobreviver. Sim. Mas aí esse jogo de valores, né, é uma coisa, eu fico pensando, Deus, como é que ele
enxerga, como é que ele permite isso, né? Porque quando tem gente miseravelmente morrendo de fome, como é que uma pessoa que já é uma das pessoas mais ricas do mundo, ela consegue ainda, não estou tirando o mérito dela, mas sim questionando o porquê dos outros não conseguirem um pouquinho, uma colherinha desse, e conseguir. É só isso que eu questiono muito, e não foi só agora, sempre eu questionei isso. E quando eu vi essa pesquisa essa semana, eu fiquei assim, pasma, sabe? Quando você fala, meu Deus, é Deus, não pode ser Deus. Não, é isso. José, não, claro que é Deus. Então, assim, como eu comentei assim, a gente sabe, eu falei já nessa aula de hoje, nós sabemos alguns atributos de Deus, que é justamente, Deus é soberanamente bom e justo, ele é onisciente, onipresente, então veja bem, ele permite que todas essas coisas aconteçam. Então, olha, você comentou desses 5, olha uns 5 aqui que você falou. Eu vou dando a resposta para você ao longo do que eu estou conversando aqui, tá bom? Para a gente não parar de vez a aula. E aí eu vou te dar a resposta, e fica tranquila que eu vou dar, não vou ficar igual outra vez que eu acabei esquecendo de te dar a resposta. Então, aqui, ó, 5 bilionários brasileiros têm um patrimônio equivalente ao que 100 milhões de brasileiros possuem, metade da população, o que você falou, 50% da população, revelou um relatório da ONG britânica tal. Aqui, olha, esse é o Paulo, aqui, ó, tem aqui, ó, alguns bilionários brasileiros de fevereiro de 2020. Então, os 5 primeiros estão aqui, que é o Banco Safra, Ambev, Facebook, Pau, Escambau, a Magazine Luiza, aqui tem 10. Nesse site aqui vocês vão encontrar muitos, tem lá uma porção deles que são os bilionários brasileiros. E aí, olha aqui, ó, extrema pobreza atinge 13,5 milhões de pessoas e chega ao maior nível em 7 anos. Isso daqui é uma foto da agência de notícias do IBGE, tá? Então, nós estamos vendo aqui os contrastes, que é o que a Mazé está falando. Esse artigo aqui é de 2019, tá? Olha aqui o que eu vou pôr. Em 2018, o país tinha 13,5 milhões, né? Em 2018, olha que eu grifei aqui, tinha pessoas com renda mensal per capita inferior a R$ 145, ou seja, 1,9 dólares por dia. Critério adotado pelo Banco Mundial para identificar a condição de extrema pobreza. Esse número é equivalente à população da Bolívia, Bélgica, Cuba, Grécia e Portugal. Embora o percentual tenha ficado estável em relação a 2017, subiu de 5,8 em 2012 para 6,5 em 2018, um recorde em 7 anos. Os dados são da síntese de indicadores sociais divulgada hoje pelo IBGE, que foi aqui, foi essa data aqui, ó, novembro de 2019. Também apontou que, embora 1 milhão de pessoas tenha deixado a linha de pobreza, diferente da extrema pobreza, com rendimento diário inferior a 5 dólares e meio, diferente do 1,9, medida adotada pelo Banco Mundial para verificar a pobreza em países em desenvolvimento como o Brasil. Independente disso, 1/4 da população brasileira, ou 52 milhões de pessoas, ainda vivia com menos de R$420 per capita por mês. Deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece? Eu pus 4 slides, dois num extremo e 2 no outro, né? Que foram esses 2 aqui e esses 2 aqui, né? Então, o que isso pode, respondendo à pergunta da Mazé, na minha visão enquanto espírita, e que foi uma coisa que eu já comentei várias vezes, e até ao longo dessa aula mesmo. Nós não sabemos, Mazé e todos nós, todas as provas e expiações que nós temos que passar. Se nós somos aqui no país 200 milhões de habitantes, 200 e pouco milhões de habitantes, nós sabemos que, primeiro, nós estamos aqui por afinidade. Já conversamos isso em aulas anteriores, né? Então, assim, porque alguma coisa nos atrai para que estejamos juntos aqui nesse país, vivendo o momento que estamos vivendo. Assim como nos Estados Unidos, na China, no Japão, enfim, todos os lugares. Essas pessoas que são bilionárias, né? Então, assim, se elas conseguiram
amealhar essa fortuna por meio do trabalho delas, honesto, enfim, ótimo, como eu comentei, elas dão trabalho para outras milhões de pessoas. Se elas conseguiram comprar essas empresas que você comentou agora, que você viu nessa pesquisa que eu infelizmente não vi, senão poderia até ter posto aqui também, elas conseguiram comprar essas empresas agora, na pandemia, porque outras pessoas, outros empresários não conseguiram suportar a situação, ótimo, porque de qualquer forma teve alguém que pôde comprar e deixar a situação dessas pessoas que estavam dessas empresas que tiveram que vender, para eles acertarem a vida dos seus funcionários, eventualmente, que de repente nem estavam. A gente não sabe a situação que essas empresas, que os empresários, as pessoas que trabalhavam, as pessoas dessas empresas estão, enquanto espíritos. Então, assim, como a gente está tratando aqui de doutrina espírita, obviamente que eu puxo tudo para a doutrina espírita, para o que nós entendemos enquanto espíritos imortais que somos. Então, assim, se tem essas pessoas que vivem na pobreza extrema, como aqui eu comentei, né, que você fala, meu Deus, que Deus é esse que permite que uma pessoa viva desse jeito, que... Nossa, é uma coisa assim, que se você assiste alguma coisa disso na televisão, a gente se põe a chorar e fica desesperado de ver, e se pergunta que Deus é esse. Mas então, por conta disso, nós não vamos acreditar em Deus? Faço a pergunta. Entendeu? Assim, nós temos que ver que essa é a condição dessa pessoa. Eu posso fazer alguma coisa para minimizar a situação desse indivíduo? Se eu puder, é minha obrigação fazer. Se eu não puder, pelo menos materialmente, que eu mande uma vibração para eles, entendeu? Então, assim, parece um pouco abstrato, parece um pouco surreal o que eu estou falando, talvez, mas o que eu estou pondo para vocês é que nós somos, enquanto espíritos imortais, e estamos nessa condição. Essa pessoa que está aqui, por exemplo, essa família que está aqui hoje, o que será que eles foram numa encarnação passada? O que será que eles serão numa encarnação futura? Será que eles, se eles estão aqui, estão resignados com o que eles estão passando, mas porém estão tentando fazer a parte dele? Por exemplo, será que essa pessoa é um catador de lixo, catador de latinha, que vai atrás de ter o sustento mínimo que seja da sua família, e assim eles vão vivendo? Como será que eles vão sair daqui, dessa encarnação, e entrarão numa próxima, talvez muito melhor do que nós. Mais fortalecidos, né? Entendeu? Então é isso que eu estou pondo. Então, assim, eu não estou desculpando Deus, gostaria que fosse, aliás, nem tenho essa pretensão, né? Então, assim, mas eu estou pondo tudo isso enquanto nós, espíritos imortais, enquanto nós vivendo ainda no planeta Terra, que temos essas desigualdades sociais, que elas ainda são necessárias para que nós possamos acordar, para que nós possamos evoluir, e para que quando nós chegarmos ao planeta de regeneração, que foi o que eu comentei, eu não lembro se eu falei com vocês na aula passada sobre isso, que estaremos num planeta em convalescença, que foi um termo que eu escutei de uma palestra do Rossando Klinge, que eu achei muito interessante, acho que foi, que então assim, nós estamos assim, estaremos ainda no nível de repouso, quando o paciente fica em casa ainda, uns dias repousando, para se melhorar totalmente. Aí nós estaremos no planeta de regeneração, que aí talvez essa família aqui já esteja até muito melhor do que nós, entendeu? Então, não sei, essa é a minha visão enquanto o que eu entendo da doutrina espírita. Não sei se você, Mazé, quer pôr mais alguma coisa, ou se eu conseguir pelo menos explicar o meu ponto de vista para você. Não, você conseguiu, sem dúvida, e é o que eu quero ter esse ponto de vista, porque crer em Deus eu jamais deixei de crer, e eu sei que Ele que me sustenta.
Eu só queria entender, porque, por exemplo, quando você coloca a extrema miséria numa família, você coloca nela a possibilidade de um filho violento, a possibilidade de um ladrão, de um assassino. Então, o que eu acho é que é um karma muito pesado para uma pessoa. Eu questiono o que você vê mães na televisão, às vezes, chorando pela perda de um filho que nem era ladrão, mas que nem era assassino, mas que por estar naquele meio, ele acaba indo embora, entendeu? Então, essas coisas que eu, às vezes, me questiono muito e tento entender, porque é diferente do Sérgio Cabral, que está lá, preso, que teve todas as possibilidades e teve o arbítrio dele. Mas será que esses miseráveis têm esse arbítrio? Sim. Nessa vida, nessa encarnação? Quer dizer, qual a possibilidade que eles têm de pôr a cabeça para fora e se salvar? É só isso. Mas não adianta eu entrar, porque é uma coisa meio existencial minha, mas não, como está aí falando disso... Não, mas eu acho assim, Zé, eu acho que isso é uma questão que nos afeta a todos, né? Você vê uma família dessa, você quer passar o slide rápido, porque... dizendo assim, isso não me pertence, por exemplo, né? Assim, nossa, eu nem imagino como é viver nessa situação. Como você até comentou, uma coisa que você estava falando e me veio outra na cabeça. Por exemplo, uma família desse jeito aqui que tem uma grande chance dos filhos irem para serem desvirtuados. Veja aqui, por exemplo, vamos supor que isso seja de fato uma família, né? E que eles estejam resignados e que eles estejam fazendo a sua parte do que eles podem fazer no momento. Vamos supor que ele seja um catador de latinha e que vai tentar comprar um pão, manteiga para a família dele. Se eles tiverem, veja bem, não sei nem se é uma utopia o que eu vou falar, né? Mas se eles tiverem essa consciência, se eles tiverem o amor dentro deles, pode ser que eles, enquanto missão de pais também, missão de pais, de pai e mãe, entendeu? Eles possam segurar esses filhos no bem, percebe? É uma possibilidade desses filhos irem para as drogas muito grande, como nós vemos na nossa sociedade, aí basta você ligar a televisão que você vê, né? Mas isso não é regra geral. Por exemplo, essas 3 crianças aqui, elas podem ter um destino diferente. Quem sabe um garoto aqui, como a gente vê também crianças que ficam estudando em cima de banquinho, porque eles querem estudar, de repente conseguem uma escola pública e não sei o quê, e acabam sendo pessoas do bem que eu falo assim, se saindo bem na vida, vamos mudar o termo, entendeu? Então, assim, o que você fala é uma questão existencial, é uma questão de todos nós em algum momento perguntamos, nossa, como que isso é permitido? Mas é permitido, se não fosse, não estaríamos, né? Voltamos a falar, não sei se você assistiu a aula que nós demos do Hitler, os 6 milhões de judeus que morreram, como eles saíram daquele massacre? Aqueles 6 milhões de espíritos, como é que eles saíram? Muito mais fortalecidos. Então, nós, enquanto humanos, nós somos, eu sempre falo isso e mais uma vez eu peço desculpas, nós somos muito materialistas e imediatistas, então nós vemos o mundo da nossa visão, a nossa visão enquanto aqui, entendeu? E nós não conseguimos enxergar o mundo enquanto lá, entendeu? Enquanto espíritos imortais, enquanto que nós temos a eternidade pela frente. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui, quem sabe amanhã nós não estaremos aqui? A gente não sabe. Se essa é uma prova que temos que passar, ou uma expiação, a gente não sabe dizer. Então, assim, mesmo eles, quem sabe eles foram alguma coisa no passado e não souberam aproveitar, ou quem sabe eles estão passando por essa expiação para se saírem melhor e saírem fortalecidos, e volto a falar aí, de repente, numa próxima, muito melhor do que nós. Entendeu? Então, assim, é que nós somos muito pé no chão. A gente tem que abrir um pouco mais a nossa cabeça, que é difícil, eu falo até por mim, apesar de falar tudo isso para vocês, e ter a nossa visão mais ampla enquanto universo divino, entendeu? E sabermos que todos somos filhos de Deus, tanto o bilionário lá, que é o Safra, por exemplo, como essa criatura, que é essa pobre criatura, literalmente. Todos somos filhos de Deus e todos temos as mesmas oportunidades. Uma vez num caso, uma vez no outro.
entendeu? E as provas também, né, Tânia? Porque se coloca essas famílias super pobres e você aí também tem a prova nossa de ajudar essas pessoas. Sim, Porque sim, Deus com coloca certeza. isso às vezes, tudo bem que eles têm uma passagem que eles têm que passar, mas a gente também tem a nossa De parcela de ajuda que responsabilidade, Deus também coloca, acho que para atenção nossa, com certeza. pra Com certeza. ajuda, né? Então, desigualdades dos sexos. Ambos têm os mesmos direitos, embora a gente saiba que na nossa sociedade também não é bem assim. Cada sexo tem funções pertinentes às suas disposições. Obviamente, né, as mulheres, a maternidade, né, os homens, obviamente, não. E, enfim. E as diferenças servem para auxílio mútuo, né? Então, vamos ver algumas coisas aqui sobre desigualdade dos sexos. Aqui uma frase do Mahatma Gandhi. Qualquer coisa que possa impedir a autorrealização individual, não apenas atrasando o progresso de uma pessoa, mas mantendo-a estagnada. Isso é violência. Não permitir que as pessoas se desenvolvam em seu potencial é violência. Então aqui, por que eu pus essa frase? Porque hoje nós estamos mulher, nós estamos homem, sabemos que as desigualdades que nós estamos falando aqui, várias, humanas, sexuais, sociais, tudo isso nós vamos passar ao longo das nossas várias reencarnações, várias, inúmeras reencarnações. Então, o que nós precisamos é não impedir, não atrasar o progresso da pessoa, que ela progrida enquanto homem, enquanto mulher, porque senão isso, de fato, é uma violência, que é o que nós falamos até agora. E aqui eu não vou entrar no mérito da homossexualidade, porque muitos podem estar pensando aqui, nós vamos conversar isso a semana que vem, ok? Então vamos falar aqui. A doutrina espírita esclarece que tanto o homem quanto a mulher são espíritos da mesma natureza, criados por Deus com os mesmos talentos e aptidões, com os mesmos direitos e deveres. Ambos têm o discernimento do bem e do mal, e ambos têm a faculdade de evoluir em igualdade de condições. A diferença de sexo existe por força da necessidade de experiências específicas pelos quais o espírito precisa passar. Então, por isso que eu falei, hoje estamos homem, hoje estamos mulher. Então, assim, teremos que passar pelas duas, para sabermos dessas diferenças pertinentes ao sexo. Tá? Mas nem sempre foi assim. O que podemos falar das mulheres ao longo do tempo? Foram muitas as que se destacaram em todas as áreas. Podemos citar Maria de Magdala, Maria de Nazaré e muitas outras na época de Jesus. E outras ao longo da história que fizeram sua parte na sociedade e muitas vezes foram sacrificadas por isso. Aí temos aí Madre Teresa de Calcutá, temos aí Irmã Dulce, temos aqui, eu pus algumas que eu achei interessante, essa daqui que foi a primeira tatuadora de que se tem registro, né, uma mulher em 1907, muito além do seu tempo, né, a dona Zilda Arnes, né, que morreu lá no Haiti, essa garota que foi uma pessoa muito jovem, a mais jovem contemplada com o prêmio Nobel, né, a Marie Curie, que estudou a radioatividade, essas 3 negras, né, que foram lá na NASA. Para quem assistiu esse filme, vale a pena. Para quem não assistiu, que é Estrelas Além do Tempo, muito bom o filme. Então, assim, aqui trata um problema de racismo, imagina, mulheres e negras, né? Não preciso nem falar mais nada. Então, nós sabemos que, apesar das igualdades que sabemos que devam existir, ainda não são assim, né? E finalizando, com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Lembrando que isso foi escrito em 1866 por Allan Kardec na Revista Espírita. Então, assim, apesar de sabermos, e aqui, ó, é nós na fita, mano, tá bom? Sabemos, então, que apesar da doutrina falar sobre a igualdade, e a sociedade ter que exercer essa igualdade, sabemos que, de fato, nem sempre é assim ainda, né?
Então nós vamos encerrando aqui a nossa aula.